alegria que eu venho poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado em nossos corações. E eu tenho certeza que essa palavra é do coração de Deus para os nossos corações. Porque quando eu recebi o convite, na hora eu me lembrei, tem um programa que passa na Bandeirantes, o MasterChef. Quem aqui assiste ou já assistiu o MasterChef? Várias pessoas, né? Eu assistia com a minha esposa gosta muito. Nós até paramos de assistir porque terminava muito tarde, né? E eu falei para ela que para ficar até meia-noite e meia acordado, só se orando, né? Assistindo TV, não. E aí, como ela é muito esperta, ela baixou o aplicativo, e pelo aplicativo dá para assistir mais cedo. Então tá uma dica aí, quem quiser assistir mais cedo é só falar com ela no final. E lá no MasterChef tem um jurado chamado Fogaça, que ele sempre diz para os chefes iniciantes o seguinte: menos é mais. Quem já ouviu? Quem lembra que ele fala isso? E aí, quando eu recebi o convite, na hora eu pensei, menos é mais. Então o que eu imaginei? Vou procurar um esboço já pronto, vou falar de algo que eu me sinto mais à vontade, que eu fluo mais, vou falar de oração. Falei com o meu discipulador exatamente isso, orei com ele, ele disse, você está certo, vá pelo que você sente mais à vontade. Na hora que eu fui preparar a ministração, no momento que eu me ajoelhei, o Espírito Santo falou no meu coração, não, você vai ministrar aquilo que eu quero que você ministre. E ele me lembrou de uma outra oração que eu sempre faço, quando eu vou ministrar. Eu sempre pergunto e peço para Deus, Senhor, me usa para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. E aí, quando ele me lembrou disso, ele me lembrou que em 15 dias eu atendi 6 pessoas que vivem ativamente a vida da igreja. E eu já queria deixar bem claro para vocês que todas as vezes que eu usar a palavra igreja, não estou me referindo a este recinto, eu estou generalizando a igreja de Cristo, amém? Para você não ficar tentando imaginar quem é, tá? E eu atendi 6 pessoas que vivem ativamente a vida da igreja com problemas emocionais. E aí eu senti muito forte no coração de trabalhar com vocês a mensagem que tem como título Vida Cristã e Saúde Emocional. Eu já queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eles vão colocar aí também, mas eu queria que você acompanhasse aí em nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 23 diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Amém? Queria que você repetisse comigo, diga: espírito, alma, corpo. A Bíblia diz, pessoal, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Assim como Deus é trino, nós também somos trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 são um é 3, essa é a trindade. E Deus nos fez sua imagem, somos espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Diga isso comigo, diga: eu sou espírito, habito em um corpo e possuo uma alma. O interessante é que nós sabemos disso de um modo geral, mas a gente dá muito pouco valor e temos muito pouco cuidado para com a alma. A palavra alma no grego, psique, daí surge o nome psicologia, que é o lugar dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, nossas afeições, nossas aversões. E muitas vezes nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos do nosso espírito. Não é à toa que você está aqui nessa noite, buscando a Deus, cuidando do seu espírito, mas às vezes nós deixamos de lado a nossa alma, a nossa mente. Na verdade eu queria até ter colocado o título saúde mental mesmo, só que eu achei que poderia ficar um pouco forte, eu botei emocional, que é para você se identificar melhor, porque a gente já vai com preconceito, né? O nosso dia a dia, pessoal, a nossa vida de um modo geral, ele é muito tendencioso, muito propício a um adoecimento emocional. O corre-corre do dia a dia, metas a serem alcançadas, altas exigências que nós mesmos estabelecemos, a sociedade, um capitalismo exacerbado, excesso de atividades, traumas mal resolvidos na infância. E aí eu queria abrir um parênteses, você que tem filho criança, cuide dos seus filhos, cuide da sua criança,
porque muitos adultos doentes emocionalmente foram atacados pelo maligno na infância. E é muito importante você cuidar bem do seu filho. Se a sua criança, seu pré-adolescente vai dormir fora de casa, na casa de alguém, procure saber quem é, procure saber quem anda naquela casa. Não o casal que vai receber meu filho é um casal cristão, beleza, mas alguém mais anda nessa casa, tem mais alguém que circula por lá. Quem são essas pessoas? Procure conhecer as pessoas que se aproximam dos seus filhos. A maioria das crianças que são abusadas por pessoas próximas a elas. E aí junta tudo isso, gera uma sociedade adoecida. O adoecimento emocional, ele fica quase que inevitável. E quando fala-se de adoecimento emocional, vai desde uma fadiga crônica até uma depressão grave. Eu listei aqui algumas enfermidades relacionadas às emoções, tem outras, mas eu listei só algumas, não vou falar sobre elas, não temos tempo para isso, mas só para você entender o quanto precisamos cuidar da nossa mente. Ansiedade, fadiga crônica, SPA, síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome de burnout, transtorno obsessivo compulsivo, uma identidade sexual distorcida, confusa, uma pessoa que não sabe quem de fato ela é sexualmente, que não tem convicção da sua identidade sexual. Isso é um problema mental, um problema emocional, emoções dilaceradas, provavelmente por abuso, por violência na infância. Depressão, fobias e doenças autoimunes. Doenças autoimunes não é comprovado pela medicina, mas há uma tendência muito forte, muitos médicos, a medicina atual acredita, já associa várias doenças autoimunes ligadas a uma saúde emocional comprometida. Eu queria compartilhar com vocês alguns dados importantes. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, 2017, publicou que o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com algum transtorno de ansiedade no mundo. São 18,6 milhões de pessoas. O Brasil é o país da América Latina com maior prevalência de depressão, 11 milhões e 500 mil pessoas. A Organização Pan-Americana de Saúde diz que a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. A grande maioria são mulheres, são as que são mais afetadas, e no pior dos casos, leva até mesmo o suicídio. 15% dos casos, principalmente os homens, levam-se ao suicídio. Eu estou fazendo um curso, e em um dos módulos desse curso que eu estou fazendo, eu vi na minha apostila, tinha um dado que saiu pela OMS, eu só não me lembro agora o ano, também não tinha na apostila, mas se não me falha a memória, foi de 2006 ou 2007, que lá diz que em 2020, a depressão seria a segunda doença mais limitante do mundo. 2020 está bem aí, pessoal, batendo na porta. Então nossa sociedade, a sociedade é uma sociedade adoecida emocionalmente. E nós como igreja do Senhor, que cremos no Deus que cura, no Jeová Rafá, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos manifestar a cura do Senhor, a saúde do Senhor para a nossa sociedade. Mas para isso nós precisamos levar isso muito a sério, entender, falar disso, trabalhar isso. Porque muitas vezes a gente acaba interpretando errado, confundindo fé com outra coisa e não entendemos o que de fato Deus quer falar, o que Deus quer fazer. A pergunta que não quer calar é possível que nós, como cristãos, possamos ter nossa saúde emocional comprometida? E a resposta é sim. A resposta é sim. Eu separei alguns exemplos aqui de uns homens, os mais tops que eu imaginei que poderia aqui na Bíblia, para provar para você, homens que foram muito usados por Deus, mas que em algum determinado momento
sofrer emocionalmente. Mas antes eu queria liberar uma palavra profética nessa noite, que Deus falou no meu coração. Tem pessoas aqui nesse lugar que entraram aqui com algum cativeiro emocional. Eu quero dizer que no nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui com a libertação do Senhor na sua vida. A Bíblia diz na carta aos Efésios que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Jesus levou preso aquilo que nos prendia. Não nascemos para sermos presos, nascemos para prender. Lucas 10:19, pisarão serpentes e escorpiões. A palavra pisar no grego quer dizer prender. Não é o diabo que tem que nos prender, somos nós que prendemos ele, no nome de Jesus. A maior autoridade da terra não é o exército, a maior autoridade da terra não é a aeronáutica, a maior autoridade da terra é a igreja de Cristo. Nós temos o poder de mudar destinos. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem poder de mudar destinos. Com 16 anos de idade eu era um bêbado. Dormia na rua. Muitas vezes eu acordava de manhã, achava que estava em casa e estava na rua, bêbado. Até que um dia minha mãe entendeu que ela tinha o poder de mudar o meu destino. E ela se levantou na autoridade de Cristo Jesus e orou pela minha vida. E ela mudou o meu destino e hoje eu estou aqui. Aleluia! Nós temos o poder de mudar destinos. O pessoal que acredita na predestinação fica doido comigo. Fique doido que eu lhe atendo. Aleluia! E aí eu separei alguns exemplos dos mais tops que você pode imaginar. E eu queria começar com Elias. É o fraco. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1, que esse homem, ele chegou diante do rei, a maior autoridade na terra, Acabe. E ele chegou diante dele, apontou o dedo na cara dele. Ele estava no pecado, a nação de Israel estava no pecado. E Elias chegou para ele, apontou o dedo para ele e disse: eu quero dizer para você, rei, que durante 3 anos e 6 meses não vai cair chuva e nenhuma gota de orvalho nessa terra, segundo a minha palavra. O cara tinha tanta autoridade que ele nem disse segundo a palavra de Deus, ele disse segundo a minha palavra. É o fraco. Que homem. Que saúde emocional. Sabia quem era, sabia a autoridade que tinha, sabia que era profeta. Saúde emocional lá em cima. Conhecia o seu chamado, sabia quem estava com ele. Esse mesmo homem, no capítulo 18, a Bíblia diz que ele juntou os profetas de Baal e fez uma prova, um desafio com eles. Chamou a nação inteira, reuniu a nação todinha e disse: pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer aqui um desafio. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. De um lado tinha 450 profetas de Baal e do outro lado um homem sozinho. Rapaz, esse cara estava muito bem emocionalmente. E ele então disse, ele disse: eu ainda vou ser legal com vocês, vocês podem começar a orar primeiro. E aí começou a novena, foi o dia todinho. E nada, não caía fogo, não respondia. Já todo mundo cansado, ele disse: ora mais alto, fala mais alto, vai que o Deus de vocês está dormindo, talvez ele esteja se balançando numa rede. Olha mais alto. E aí nada, ele disse: não, vocês não conseguem, deixa comigo agora, deixa comigo. A autoridade, convicção de fé, convicção de propósito, saúde emocional 100%. E aí ele ainda pediu para encher ao redor do altar de água. Eu nunca vi fogo queimar água, e dessa queimou. A Bíblia diz que Elias orou, caiu fogo do céu, consumiu tudo, até as pedras. A Bíblia diz que esse homem pegou os 450 profetas de Baal, os levou, pegou a espada, despedaçou todos, matou tudinho. Uma nação inteira se curvou diante desse homem, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pois é, só que aí você passa a página da Bíblia, no capítulo 19, você vê esse mesmo homem correndo de uma mulher, desesperado, com medo da morte, senta debaixo de um zimbro, olha para o céu e diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, todos os profetas morreram, eu quero morrer, me leva porque eu não aguento mais ficar aqui. Você vê um homem sem esperança, sem perspectiva de futuro, sem convicção do seu propósito. Um homem com vários traços depressivos.
Em algum momento Elias não cuidou da sua saúde emocional. Um homem fadigado, um homem desgastado físico e emocionalmente. No versículo 5 de 1 Reis 19, a Bíblia diz: e Elias se deitou e dormiu. Eu nunca vi uma pessoa dormir tão rápido. E aí a Bíblia diz: chegou um anjo e deu para ele pão e água. E eu vou falar de pão e água para nós. Eu deixei para o fim, que é porque eu quero terminar orando. Pão da palavra, água da presença. E o anjo deu para ele pão e água e disse: come e bebe. Por quê? Porque muito longo ainda será o teu caminho. Elias, você não estava enxergando porque você estava deprimido, mas eu quero te dizer, você ainda tem uma obra para cumprir. Se você chegou aqui nessa noite com tristeza no seu coração, deprimido, o Espírito Santo fala para você: há uma obra para você cumprir, e você vai cumprir. Aleluia! Eu gostaria de falar também de Davi. Davi, a Bíblia chama Davi, um dos salmos que eu não me lembro, mas a Bíblia chama de Davi de o portento das nações, o homem mais poderoso que Israel já conheceu. Na época de Davi, o exército de Israel subjugava o exército de todo mundo. Israel era potência mundial. O reinado de Davi simbolizava o reinado de Cristo. Um homem que Deus diz em Atos que ele era segundo o coração de Deus. E você vai ver esse homem no Salmo de número 43, no versículo 5, dizendo: a minha alma está abatida. A palavra abatida no hebraico quer dizer enfraquecida, curvada. No Salmo capítulo 22, do versículo 11 ao 15, Davi apresenta vários sintomas psicossomáticos de pânico, taquicardia, boca seca, sudorese. Está lá na Bíblia, isso não é um livro de psicologia não, está lá na Bíblia. Salmo 22, você vai ler depois. Ainda rimou. João Batista. Quando eu estava estudando essa mensagem, que eu tive esse exemplo aqui de Deus, eu achei fantástico. E eu estava orando e eu comecei a pular, e era de madrugadinha, amanhecendo. Eu me lembrei que era apartamento, que o pessoal embaixo podia ficar bravo, e parei de pular. João Batista nada mais era do que o homem que Jesus disse que nenhum profeta foi maior do que ele. Você vai ver João Batista no Evangelho de João, capítulo 1, chegando, e os fariseus abordando ele, chegando para ele, perguntando: quem tu és? Tu és o Messias? Tu és o Elias ressuscitado? Tu és algum dos profetas? Quem é que tu és? E ele olha para eles e diz: não, eu sou aquele de que está escrito, o profeta Isaías falou, eu sou aquele que ele disse: eis que eu envio diante de ti um mensageiro que preparará o teu caminho. Eu sou o mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto, alguém que tinha convicção da sua identidade. Saúde emocional, de primeira. Saúde emocional de primeira. Quando Jesus aparece no meio da multidão, ele olha e diz: eis aí o Cordeiro do mundo que tira o pecado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. Esse homem sabia quem era, sabia de onde tinha vindo, sabia para que veio e sabia quem era Cristo. Uma identidade emocional perfeita. Os discípulos dele deixaram de seguir ele, começaram a seguir Jesus. E ele começou a perder discípulos, se é que essa palavra é certa. E chegaram para ele e disseram: mestre, Jesus está batizando mais pessoas do que o Senhor. A igreja dele estava perdendo gente. Não ficou ressentido não. Não ficou magoado não. Não chegou para Jesus e disse: ei Jesus, que é isso aí, vai fechar a minha igreja? Eu dei um duro danado para abrir essa igreja nesse deserto. Não. Ele olhou para os discípulos e disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Uau! Esse nível de humildade, meu irmão, a pessoa é muito saudável emocionalmente. Pois é. Esse mesmo João, em Mateus capítulo 11, depois de um ano preso, jogado no cárcere, fedendo, no escuro, triste, depressivo, sem perspectiva de futuro, sem visão da fé, sem convicção nem de quem era mais Cristo, recebe uma visita dos seus discípulos. Os discípulos chegam para ele, está lá em Mateus 11, tá pessoal? E ele chega e ele chama os discípulos e ele diz:
Eu queria que vocês fossem lá naquele homem, e eu queria que vocês perguntassem para ele se ele é de fato quem nós esperávamos. Adoeceu emocionalmente. Cadê aquela convicção? Cadê aquela fé? Cadê aquela identidade tão convicta? Perdeu, porque adoeceu emocionalmente. Porque a tristeza, a solidão do cárcere o fizeram perder a visão. O fizeram perder a visão de um futuro glorioso. Tem pessoas que quando imaginam o futuro só pensam em catástrofe e fracasso, porque a sua mente está tomada por depressão. Mas você veio aqui nessa noite, não foi para passar tempo, não foi para andar na rota dos ônibus, não foi para dormir, você veio aqui para ser sarado, você veio aqui para receber graça de Deus sobre a tua vida, você veio aqui para receber perspectiva de um amanhã melhor, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos fechar os nossos olhos para a alma, nós temos uma alma, diga, eu tenho uma alma. Cuide da tua alma, meu irmão. E aí eu queria terminar os exemplos com o nosso exemplo supremo, Jesus. Jesus não teve problema emocional, mas ele teve apuros emocionais. A Bíblia diz em Mateus 26, 38 e em Lucas 22, 44, eu vou dar logo os dois textos, porque um completa o outro, e aí eu vou falar os dois. A Bíblia diz que quando ele chegou no jardim do Getsêmani, ele chegou para os discípulos e disse, em Mateus 22, eis que eu sinto uma angústia tão grande, que é como se eu estivesse sentindo a própria morte. Angústia, emoções abaladas, a angústia, o nível de angústia é esmagador. É esmagador. Dependendo do nível de angústia, a pessoa pode se sentir esmagada. No Evangelho de Lucas 22, a Bíblia diz que seu sangue se transformou em gota de sangue. E aí tem uma explicação científica para isso. Sob a nossa pele existem microvasos sanguíneos, que se o ser humano for exposto a um nível de ansiedade ou angústia, além da capacidade de suportar, esses vasos podem se romper, e da nossa pele pode sim minar sangue. Porém, não há nenhum caso que tenha acontecido isso, a não ser de Jesus. Eu até acredito, e aí é uma crença particular minha, que só Cristo suportou, porque era de fato Deus encarnado. Porém, pessoal, assim como esses homens venceram, Elias venceu, João venceu, Jesus venceu, Davi venceu, nós vamos vencer. Você vai vencer. E o primeiro passo é parar de negar o problema. O interessante é que a maioria das pessoas que eu converso, que eu atendo, principalmente se elas forem cristãs, elas confundem negação com aplicar fé. A pessoa está em tempo de morrer, estou aplicando fé. Não procura ajuda, não procura ajuda especializada, não entende, não procura saber o que é e diz que está aplicando fé. E sofrendo, e sofrendo. Na maioria das vezes, quando a pessoa vem procurar, ela já está com pelo menos 10 sintomas psicossomáticos. Ainda diz que está aplicando fé. Isso não é aplicar fé, isso é negar. Isso é negar o problema. Não confunda negação com aplicar fé. Aplicar fé é reconhecer o problema e partir para o contra-ataque. Amém? Reconhecer o problema e partir para o contra-ataque. Isso é aplicar fé, não é ficar negando, não. E aí eu queria contar um testemunho para vocês. No ano passado, no mês de março, mais ou menos para abril, a minha esposa, o dedinho dela inchou. E aí, tudo bem, mas aí passou um mês, 2 meses, o dedo dela continuava inchado. Ela, como conhece da área, ela achou estranho, então foi fazer o exame de sangue. Quando foi fazer o exame de sangue, me lembro demais, na última semana do mês de julho, eu sentado na rede assistindo um programa, ela passou por trás de mim. Na hora, quando ela passou, saiu do quarto, na hora eu senti o peso, na hora, foi imediato. Quando eu olhei para ela, ela estava chorando.
Eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Eu disse: amor, o que aconteceu? E ela chorando, ela disse: não, é porque eu vi os meus exames agora pela internet e o meu fã deu alterado. Ela falou: fã, não entendi nada disso. Você tem fã agora, minha querida? E aí ela foi me explicar. Fã é algo lá, não sei nem o nome, que quando ele dá alterado, é sinônimo de doença autoimune. E ela apresentava vários sintomas de uma das doenças, porque são dezenas e dezenas. Ela apresentava vários sintomas de uma das piores que pode imaginar, de uma das mais limitantes que pode imaginar. E ali nós começamos uma batalha que foi terrível, mas terminou com vitória. E aí eu comecei a dizer para ela: não tem nada aí não, não tem nada, não, você não tem nada. Eu não estava aplicando fé, eu estava negando. E aí eu dizia: não tem nada aí. Ora, não tem, saiu no exame. Não tem nada aí não tem nada, não tem nada. E a pessoa confunde aplicar fé com negar. Aplicar fé não é isso. Até que um dia eu estava orando a Deus, o Espírito Santo falou no meu coração: meu filho, você não está aplicando fé, você está negando o problema. Reconheça que há um problema, e com o meu poder em frente, você vai vencer. No outro dia de manhã, eu conversando com o pastor Agaci no estacionamento, eu falei para ele isso, e ele na hora olhou para mim vibrando, ele é sempre vibrante mesmo, e ele disse: pastor Santos é de Deus, porque eu senti a mesma coisa. Lembra disso? E a partir daquele dia eu não neguei mais, eu já mudei, a minha saúde emocional já mudou. Eu já olhei para ela e disse: minha irmã, é o seguinte, pode até ter entrado algo no teu corpo, mas a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que por um caminho virão contra nós, mas por 7 caminhos fugirão de nós. O fogo de Deus que está no teu corpo vai queimar essa doença, e ela vai pedir para sair. Nem que nunca mais eu durma uma noite inteira orando na madrugada, você vai ser curado. E a partir daquele dia eu não mais neguei o problema. Eu entendi que tinha um problema e eu fui para o contra-ataque, em nome de Jesus. Passou-se um mês, nós fizemos outro exame, deu mais alterado ainda. Foi pior ainda. Só que nós já estávamos emocionalmente mais firmes, mais consolidados em Deus. Nós já havíamos reconhecido que havia um problema, não negávamos mais. E continuamos orando, amaldiçoando o mal em nome de Jesus e declarando cura. E eu queria até abrir um parênteses, eu nem falei de manhã, mas senti no coração de falar agora. Quando você tiver um diagnóstico negativo no seu corpo, amaldiçoe a enfermidade em nome de Jesus e declare a cura no seu corpo. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou desde a raiz. Jesus sabia que ali não tinha fruto, meu irmão, ele era onisciente. Ele sabia, a Bíblia diz que ele sabia a intenção do coração do homem, e ele chama os discípulos para comer fruto lá. Vamos comer ali uma jaca, como se não tinha. Jesus, tudo que ele fez, João 13,15, ele diz: eu vos dei o exemplo para que você faça como eu fiz. Tudo que Jesus fez foi para nos dar o exemplo. Tudo que for de Satanás, amaldiçoe em nome de Jesus, e vai secar desde a raiz. Passado-se um período, um mês ou foi 2, nós procuramos um profissional uma especialista já em doença autoimune. E ali ela fez os exames nela, e ela passou um exame mais detalhado, mais profundo, para saber qual era, porque tem vários. E aí, para a glória de Deus, já não tinha mais nada no corpo da minha esposa, ela já havia sido completamente curada. Porque o nosso Deus é um Deus de cura, aleluia. Mas eu tive que reconhecer que havia um problema, parei de negar. Não confunda negação com aplicar fé. Tem uma frase da Joyce Meyer que eu gosto muito, que ela diz: enfrentar o problema é a única maneira de ficar do lado vitorioso deles. O segundo passo é desenvolver uma regra de vida. E eu trouxe até um exemplo de uma regra de vida para vocês. Pode acrescentar mais coisas, pode tirar, enfim. Quando a gente fala de regra, a gente tem uma mentalidade um pouco aversiva à regra, porque regra a gente entende como se fosse algo metódico, algo imposto,
algo mecânico. Mas na verdade, pessoal, a raiz da palavra regra vem de treliça, de trellis, que é um instrumento que permitia com que a videira saísse do chão e crescesse, tornando-se mais frutífera e produtiva. Então a regra de vida é uma harmonia entre nós e Deus, para que nós venhamos crescer e nos tornarmos mais frutíferos, produtivos e saudáveis, em nome de Jesus, amém? E aí eu trouxe um subgrupo de regras, uma porção de conjuntos de ações, e eu coloquei um título, são 4 grupos, eu coloquei um título, e dentro uns tópicos, que eu vou falar um pouco, e vou terminar com o mais importante. Eu deixei por último, como eu já falei, porque eu quero terminar orando, mas na verdade ele é para ser o primeiro, tá? Na prática, ele é para ser o primeiro. Mas o primeiro meu, eu coloquei trabalho, atividade. E dentro do trabalho, atividade, o primeiro ponto é serviço. Desenvolva o seu trabalho profissional com o máximo de prazer. Pessoal, a geração anterior, ela ensinou muito seus filhos a trabalharem por dinheiro, a escolherem profissões que davam muito dinheiro. Porém, eles esqueceram de ensinar os seus filhos a procurar uma profissão também que lhe desse prazer. E hoje é muito comum muitas pessoas adoecerem no seu ambiente profissional. Então trabalhe para que seu ambiente profissional seja mais leve. Libere palavras de fé no seu ambiente profissional, palavras de afirmação. Não fale mal do seu emprego. Procure trabalhar não só por dinheiro, trabalhe com prazer, trabalhe com alegria. Amém, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Aleluia. O outro ponto eu coloquei missão, que é ser ativo na sua igreja local, colaborando com a implantação do reino de Deus. Você nunca vai ter uma saúde emocional bem definida se você não trabalhar no reino de Deus, se você não tiver em uma missão espiritual. O terceiro ponto eu coloquei solução de problemas, que é procurar ajuda. E caso você ache que precise, procure a ajuda de um profissional qualificado. A igreja de Cristo, de um modo geral, tem preconceito. Não, psicólogo é para louco. Não, psiquiatra é para louco. Não, meu irmão, louco é quem precisa e não procura ajuda. A Bíblia diz em Mateus 9,12, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, são os doentes. A sabedoria dos médicos, do psiquiatra, do psicólogo, do profissional, do marceneiro, do carpinteiro, do pintor, vem do alto, vem de Deus. Procure ajuda se você precisar, ajuda espiritual, mas procure ajuda de um profissional também, se caso necessário. Solucione o problema. Eu gosto do texto que diz que Jacó prevalecia com Deus e com os homens. Jacó prevalecia no mundo espiritual e no mundo natural. Pessoal, existe 2 mundos, o espiritual. Nós vamos orar, você vai orar com o seu líder, você vai orar com o seu discipulador, mas existe o mundo natural. Você vai procurar um profissional que vai te ajudar, que vai te acompanhar, que vai ser usado por Deus para ministrar na tua alma também. Amém, Jesus? Cuidar do corpo físico. Estabeleça momentos que você possa fazer uma atividade física. Vai ser muito bom. Segundo grupo, eu chamo de grupo do descanso. E aí dentro tem alguns tópicos. Estabeleça um dia semanal onde você vai de fato descansar, vai tirar uma folga, vai curtir, vai relaxar. Simplicidade, isso é muito interessante. Às vezes a gente está tão corrido no dia a dia que a gente não para perceber as coisas simples. O sol
que raia no céu, o vento, uma rosa. Você já parou para olhar uma rosa? A beleza de uma rosa, a simplicidade de uma flor. Você está dirigindo no trânsito, aquele trânsito horrível, ao invés de reclamar, de adoecer emocionalmente, baixa o vidro, sinta o vento bater no seu rosto, pegando fogo, mas é bom. Valorize as coisas simples. Amém, pessoal? Estabeleça limites para as redes sociais e internet. Não seja escravo das redes sociais, não seja escravo do WhatsApp. A Bíblia diz na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 e 19: aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Tudo que vence você torna-se senhor sobre a tua vida. Já tem clínica de reabilitação para viciado em WhatsApp, meu irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Aprenda a se desconectar. Na nossa casa, eu e a minha esposa, nós temos uma regra. Quando nós vamos nos recolher para dormir, internet desligada. A minha internet fica desligada até o outro dia. Eu só ligo ela depois que eu faço a minha devocional. Fiz a minha devocional, falei com meu Deus, beijei Ele, cheirei Ele, abracei Ele, rolei com Ele, tomei banho, troquei de roupa e disse: agora começa o meu dia, agora eu ligo a internet. Aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Estabeleça limites para as redes sociais na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. Amém, pessoal? Tem uma frase do Bob Harrison que diz: pessoas cansadas inclinam-se para problemas, pessoas descansadas inclinam-se para respostas. 3, e é o penúltimo já. O Ministério de Louvor pode subir, pode vir, para o pessoal achar que está terminando. E o 3 é relacionamentos. E aí dentro de relacionamentos eu coloquei um tópico que eu chamo de saúde emocional. Você pode chamar inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É você conectar-se consigo mesmo, conectar-se com o outro, independente das circunstâncias, e extrair o melhor de você. Aleluia. Sem estar envolvido com relacionamentos amargurados, com fofoca, com fuxico. O demônio antigo esse da fofoca. Lá em Levítico ele já dava trabalho para Moisés. A Bíblia diz em Levítico: não andeis como mexeriqueiro no meio do seu povo. Esse tipo de coisa, pessoal, adoece as pessoas emocionalmente. Saúde emocional. Conecte-se e extraia o melhor de cada relacionamento e de você mesmo. Amém? Eu coloquei um tópico chamado família. Tenha tempo de qualidade com a sua família, tempo de diálogo, conversar. Converse, você que é casado, converse com a sua esposa, bata papo com ela, com seus filhos, comam na mesa. Tem famílias, aqui não tem, é em Marte. Mas tem famílias que um quando vai comer é na televisão, o outro é no quarto, o outro é no banheiro, o outro nem come. Às vezes come em pé, porque está apressado, porque está na correria do dia a dia. E essa pressa, ela é internalizada pela nossa alma. E aí a nossa alma fica com pressa. E se a nossa alma fica com pressa, ela fica doente. E a pressa impede até de nós sermos profundos em Deus. Tem uma frase que eu gosto muito do A.W. Tozer, que ele diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Aquele que deseja conhecê-lo tem que dedicar-lhe tempo. Aleluia. Antigamente não tinha elevador, as pessoas usavam escada. Aí criaram o elevador para ser mais rápido. Aí tem gente que hoje entra no elevador,
E o elevador já é rápido. E além dela, ela tá no elevador, ainda fica no botão assim, ó, para ele ir mais rápido ainda. Aí aquela pressa vem para a mente dela. Aí quando ela vai orar, que ela fecha os olhos, a conta de luz. Vixe, tem dinheiro não. Vai atrasar. Se atrasar, vai cortar. Aí em vez de chamar Jesus, chama Genésio. E vive uma vida superficial espiritualmente. É adoecimento. E o último aqui desse tópico é comunidade. Tenha bons relacionamentos. Você não nasceu para viver só. Nós não nascemos para viver só. Jesus nos chama de ovelha. A ovelha, bicho, animal, se você pegar ela e separar ela do rebanho, com 15 dias ela morre. E sabe de que ela morre? De depressão. Tenha bons relacionamentos, tenha amigos, pessoas a qual você pode sentar, tomar um café junto, sorrir, ser você mesmo, que você possa conviver sem máscaras. Isso é muito bom. Tem uma frase que diz: priorizar a família sempre será a melhor estratégia de sucesso. Essa mensagem é para 2 grupos de pessoas. Uma, para que tem ou que se sente cativa emocionalmente em alguma enfermidade de alma. E a outra serve de imunização. E aí eu me lembrei da campanha do ano passado, do Aécio da Silva, fantástico. Imunização contra o divórcio. E aí receba essa mensagem como imunização contra adoecimento mental na tua vida. Porque lembra dos exemplos que eu te dei? Eram pessoas extremamente saudáveis emocionalmente, nível de saúde emocional lá em cima, mas chegou uma hora que queria morrer. Receba no seu coração. Utilize dessa regra de vida para você. E aí eu queria terminar com vida devocional. E dentro de vida devocional eu coloquei escritura. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 39, Jesus dizendo para os fariseus, não era nem para os bêbados não era para as prostitutas não, era para os pastores. Jesus chega para eles e diz: examinai as escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, porque cuidaste ter nela saúde emocional, porque cuidaste ter nela vida de Deus. Gaste tempo na palavra, medite na palavra, coma da palavra. Ezequiel, coma do rolo que eu te dei. Aleluia. Tem um tópico que eu chamo de meditação, separação, sair da pressa nervosa. Eu já falei, tirar tempo com Deus em meditação, em espírito, em verdade, sem celular, sem pressa, em intimidade. Tem um tópico que eu chamo de ofício. Você nunca terá saúde emocional se você não estiver cumprindo o seu chamado, se você não estiver cumprindo aquilo que você nasceu para fazer. Por isso que quando o anjo chegou para Elias, o anjo não só curou ele, o anjo disse: vai, volta a fazer aquilo que você foi chamado para fazer, porque se você não voltar, você vai continuar doente. E por último, orar por prazer. A nossa vida de oração tem que ser uma vida de oração prazerosa, de intimidade, de prazer, de alegria. Faça da tua vida de oração todos os dias um mini encontro com Deus, onde você toca nele, onde ele toca em você, onde você abraça ele, onde ele abraça você, onde você cheira ele, onde você beija ele, onde você rola com ele. Deixe Deus ser real na sua vida. Deus não é uma religião, Deus é real. Aí você vai chegar, os nossos jovens vão chegar na faculdade cheios de Deus, chapados da glória. Vão oferecer droga para eles, eles vão dizer: não, irmão, já estou chapado. Está chapado, estou chapado da glória, aleluia. Eita! Aí você vai sair na rua, vai vir um teólogo desviado, vai querer manifestar uma doutrina falsa na tua vida, e ele vai dar 30 versículos. E você vai sorrir e vai dizer para ele: irmão, eu não sabia nem que tinha um livro de Amós na Bíblia, porém Deus é real para mim. Passa direto. Deixe Deus ser real para você, e você vai ter uma saúde emocional poderosa. Eu queria que toda a igreja se colocasse de pé.
Evangelho de João 16, capítulo 33, Jesus diz: ele diz: essas coisas eu tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo. No dia que eu li esse versículo pela primeira vez, eu não fiquei satisfeito não. Eu disse: Deus, esse versículo fala que o Senhor venceu o mundo, eu quero um que diga que eu venci. E aí ele me falou: não, meu filho, é porque não termina aqui, aqui é só a metade do versículo, tem uma outra metade. Ai, tem 1 João 5,4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Aleluia! Você que é nascido de Deus, você está habilitado a vencer toda e qualquer artimanha do diabo contra a tua alma, contra a tua família, contra o teu corpo, contra a tua fé, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé.